Vamos começar então? Carreira e liderança. E eu vou pedir para subir ao palco Isabela Camargo, Talent Management Head, desculpa gente, da PG+. A curiosidade não apenas molda minha alma, mas é uma chave para o futuro, sempre em movimento. Palmas para Isabela. Jorge Feliciano, diretor de Recursos Humanos. Jamais vamos perder de vista o que realmente importa, pessoas e resultados. Palmas para o Jorge Feliciano. Quem vai fazer a nossa abertura de palco vai ser Genésio Couto, fundador da Lemos Couto. Conquistar é um propósito, não é modismo, é um sentido maior para crescer na sua carreira. E mediadora Sandra Castelo, diretora de marketing pessoas da DM, apaixonada por gente, gestão e comunicação. Pessoal, aplausos para esses nossos debatedores mediadores. Eu vou passar a palavra para Genésio. Boa tarde, pessoal. Você veja, carreira é tão importante que está todo mundo cuidando da carreira, mas não quer saber os detalhes que estão por trás dela. Aí, está todo mundo do lado de lá. Se estivesse aqui, ia saber o que está acontecendo e por que as lideranças estão falhando. Posso começar aqui? Olha, tá aqui em cima. Olha, um prazer enorme estar com essas pessoas aqui maravilhosas, competentíssimas e que certamente vai trazer um olhar bem diferente do meu e da realidade, do cotidiano nas empresas. Pessoal, nós vamos... Aqui chegou. Olha, carreira, para a gente começar, é um somatório de erros e acertos. As pessoas, no seu ciclo, ela tem êxito ou reconhecimento a partir desse somatório. E desse somatório, nós temos a escada, que não é a escada que todo mundo se apavora, a escada dos cargos e salários e das faixas salariais. Não é isso. Eu estou falando dessa escada aqui de algo que vai muito mais além. A gente fala o seguinte, carreira, vamos definir ela como, primeiro se defina qual é o propósito que você quer trazer para a sua jornada. Você ainda não tem carreira, você está começando uma jornada que pode se transformar em carreira. E o primeiro dela é propósito. E aí nós temos que trabalhar, até mesmo os bancos de escola e os ensinamentos não deixam o propósito muito etéreo, muito por cima, nas nuvens, e não bota as pessoas com o pé no chão para isso. E a gente precisa chamar o jovem, e até aqueles jovens há mais tempo como eu, para qual é esse propósito que vai se ter. E aí, na sequência, nós vamos precisar de conhecimento, ou trazido dos bancos da faculdade, da vida ou das experiências práticas que tiveram. Esse conhecimento é necessário para essa carreira. E aí vem o seguinte, carreira, o que destina a ela é propósito e nossas necessidades. Eu fico muito chateado quando eu ouço a palavra, olhe, nós precisamos reter as pessoas na empresa. Aí me lembra o que Manfield falou de manhã, você vai ser escravo? Você quer reter as pessoas, quer fazer escravidão? Eu, como um bom baiano, se fosse querer reter alguém, eu ia na cartomante pedir para jogar um búzio para ela ficar comigo. Mas isso não funciona mais. Você tem que criar o espaço. E essas novas necessidades é que regem uma carreira. Quando você adquire família, você tem um companheiro ou uma companheira que precisa constituir essa família, ou mesmo um sonho de uma viagem que você, olha, eu vou trabalhar, vou fazer uma carreira e depois vou dar um tempo. Tudo isso são novas necessidades que vão surgindo e exige que você pense nessa carreira. E aí vem o seguinte, as empresas precisam de novas lideranças.
As pessoas costumam me perguntar: Genésio, você tem que idade? Eu não tenho idade, eu tenho vivência. Justamente porque as novas lideranças estão demorando de chegar. Então a gente tem que prolongar um pouquinho a nossa vida no corporativo. Então, aí estão as oportunidades nas novas lideranças de crescimento nessa escada que eu chamo, que não tem nada a ver com remuneração e nem um quadrinho. E aí vem as escolhas. Se você não se desenvolve na sua carreira, certamente você será sucedido. E se você segue ela, certamente você será sucessor. Mas eu quero isso para a minha vida? Não. Então você vai ser sucedido. Cada um é fruto das suas escolhas. E aí vem o seguinte: carreira ainda faz sentido? É a pergunta que eu deixo para vocês. Carreira faz sentido para as pessoas, para a nova geração? E por falar em nova geração, vamos dar um pulo para ela. Olha ela aí, a geração Z, que já tem umas estigmas que são maldosas para ela. Porque a partir de simples pesquisa nos Estados Unidos, estão classificando a geração Z como não quer liderar, não vai à entrevista com os pais. Eu vi geração Y e X ser acompanhado de pais, não entrava na sala mesmo porque eu não permitia, mas que nessa grande São Paulo, nessa selva, vai com os pais, acompanham, não para querer entrar. Então é uma estigma maldosa. Só quer trabalhar em casa. Claro e evidente. Eles começaram a sua carreira trabalhando em casa. Hoje, quando chega na empresa, o que? Vê um monte de gente que até inibe ele. Então, o RH estratégico tem que fazer uma reintegração, não é de posse não, mas de vontade de trabalhar no ambiente. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. E porque eles começaram a sua carreira trabalhando assim. E vem o outro, quer viver o momento. Eu também já fui uma geração revolucionária, ninguém acredita, mas eu já fui lá atrás. E eu queria viver o meu momento, sim. Então, hoje, viver o momento, às vezes, é uma agressão para as pessoas. Eu quero ser feliz. E não quer carreira. Eu acho injusta, muito injusta essa estigma que estão se colocando para a geração Z. Por quê? Esqueceram de considerar uma coisa. Nós vimos aqui no painel anterior falar de diversidade. Mas ninguém falou da diversidade geográfica ou a diversidade cognitiva. En passant, se falou da diversidade cognitiva. A geográfica, eu vou pelo seguinte: a geração Z daqui de São Paulo não é a geração Z de Salvador, na Bahia, ou do estado da Bahia. A geração Z dos Estados Unidos não é a geração Z de São Paulo. Tem diferenças absurdas, influenciada pelo cognitivo e pelas necessidades. A realidade direciona o propósito. As pessoas no Nordeste ou nesse Brasil imenso, conseguir um estágio e conseguir o primeiro emprego é uma realização. Nos grandes centros, não. Às vezes as pessoas prolongam, faz um MBA, quer fazer logo um MBA antes de saindo da universidade, e não aproveita, somente repete as coisas que ele viu alguns dias atrás na universidade. Tem que ter uma experiência para aproveitar isso. Então, a realidade direciona esse propósito da geração Z. E a rede social, claro, que é um grande divisor de águas de tudo isso. Então, que tem que ser considerado com essa geração. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: geração Z, quais os caminhos para ser solução? Porque hoje está parecendo que é problema, porque todo mundo tem queixa. Eu não consigo fazer trabalhar, não veste a camisa como eu vestia. Claro, às vezes a gente tem uma barriguinha a mais, não vai vestir a mesma camisa que eu vestia. Eles têm a barriga tanquinho, então é diferente. Então, quais os caminhos para ser a solução e não problema? E aí vem o seguinte: o foco aqui, liderança. E aí nós temos aí o que a liderança bota a mão no queixo e vai para o RH. Os candidatos sumiram, não tem gente. Todo mundo está com falta de gente em todos os segmentos.
empresariais. E no meu canal no YouTube eu vou no próximo episódio falar sobre, acreditem ou não, Estados Unidos está querendo engenheiro brasileiro nos Estados Unidos. Já vai para uma expatriação dirigida. É o que? Os candidatos sumiram em todos os segmentos. Time sem propósito. O que é isso? Time sem propósito? É a cultura empresarial ou o líder que não está trazendo esse propósito para a equipe? Líderes analógicos, liderados digitais. Esse é um gap tremendo em fazer com que as pessoas queiram estar no emprego. E o outro problema, sucessão. Como tratar a sucessão? Eu estou vendo no outro lado as pessoas bem fixas aqui, ó, nesse quadro aqui, ó. Tá ouvindo, mas está vendo aqui o nosso slide, o outro grupo lá de lá. Isso é interessante, está chamando a atenção algumas coisas. Bom, e aí vem o seguinte: é conflito geracional ou liderança sem habilidade? Por causa daqueles fatores que os candidatos estão sumindo, que as pessoas não querem crescer na empresa ou não querem ficar. Fica aí esse pepino para vocês discutirem. Obrigado, pessoal. Olha, se querem ver pílulas de conhecimento com humor e realismo, podem pegar aqui esse QR Code, que toda quarta-feira tem um vídeo de 6 a 8 minutos falando sobre carreira no topo. Obrigada, Genésio. Muito legal as reflexões que você trouxe aí pra gente. Gente, obrigada aí por quem está aqui nos assistindo. Obrigado, Manf, pelo convite. É muito legal a gente estar aqui falando sobre esse tema. E eu vou começar aqui com os nossos painelistas com a pergunta que o Genésio lançou. E aí? Carreira ainda faz sentido? Como é que vocês veem isso nas organizações de vocês? Bom, Sandra, primeiro boa tarde, né, todo mundo. Manfio, também obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né, falar sobre carreira e liderança é essencial nos dias de hoje. Eu acho que sim, Sandra, eu acho que a carreira ainda faz sentido, né, uma pesquisa recente da Gallup trouxe números que 53 a 54% das demissões elas acontecem por falta de perspectiva de crescimento dentro de uma empresa. Então esse é um número que mostra para a gente que carreira ainda faz sentido. O que eu acho que mudou é o que mantém um profissional na empresa para fazer uma carreira. Né, alguns anos atrás, as nossas gerações e as gerações um pouco mais velhas se apegavam, por exemplo, à estabilidade, à questão financeira, a um cargo. E isso era uma motivação para que você ficasse e fizesse carreira numa empresa. Hoje, a geração de hoje se apega à questão cultural, propósito e princípios. Então, se você está numa empresa que você se identifica com os propósitos, né, com o propósito da empresa e com os princípios, a gente vê que ela acaba fazendo sentido. Na própria PG, a gente tem muitos, mas muitos profissionais, mais de 40% dos nossos profissionais, com mais de 8, 9 anos de empresa. Isso é uma raridade nos dias de hoje para gerações mais novas. Né? Então a gente consegue enxergar que quando o profissional enxerga naquela empresa um propósito que está linkado com o dele, com princípios e valores que estão linkados com o dele, ele fica e faz história sim. Né? Então eu acho que o que mudou é o motivador do profissional permanecer numa empresa para fazer uma carreira. Né? Jorge, qual que é a tua visão sobre isso? Me ouve? Bom, boa tarde a todos, uma honra e alegria imensa estar aqui podendo trocar nesse painel. Agradecer ao nosso querido Fernando, essa referência, né? Estou vendo tanta gente referencial aqui que eu estou até preocupado. Tem muita referência aqui. Mas assim, é muito interessante porque assim, o Genésio falou sobre a questão da diversidade, né? Vocês percebam que aqui vai ter, provavelmente entre nós todos aqui, uma diversidade cognitiva interessante. Uma forma de ver, uma forma de pensar diferente que é muito rica hoje, né? Eu responderia que sim e não. Porque se a gente pensar o seguinte, quantas pessoas numa organização conhecem a estratégia do negócio? Você faz uma pergunta dessa para 10 profissionais, e eu não estou nem falando
da média liderança, não estou falando da alta liderança. A alta liderança não sabe qual é a estratégia real e clara da organização. E isso é um problema, porque se você não sabe qual é a estratégia da organização, como é que você vai se posicionar como profissional? Você pode ter uma empresa que está querendo manter o mercado, você pode ter uma empresa que pode estar querendo ser muito agressiva. E além disso, então são dois lados da moeda, né? O interesse da empresa nas suas estratégias e o interesse das pessoas. No mundo que a gente está falando que é volátil, inseguro, e nós precisamos nos adaptar, como é que nós podemos afirmar que um plano de carreira tradicional pode fazer sentido para todos os profissionais? Não faz sentido. Eu acho que hoje, eu estava conversando com o Genésio um pouco antes, e com as minhas amigas aqui, assim, a gente está falando muito sobre adaptabilidade, né? Então, no mundo em que a gente está vivendo adaptabilidade, não é possível você cravar que existindo um plano de carreira, isso vai trazer uma satisfação para o profissional. Acho que a gente tem que questionar mais o seguinte, qual o legado que a gente quer deixar? O Genésio falou sobre propósito. A gente não vai ser lembrado daqui a alguns anos pelo número de e-mails que a gente passou, pelo número de contatos que a gente fez. A gente vai ser lembrado pelo legado, pelo valor que a gente criou para uma marca e por aquilo que a gente deixou de fato como valor criado para uma organização. Então, eu acho que a gente tem uma questão muito interessante. Quando a gente transporta isso para a liderança, aí é que a gente fica mais animado, né? Porque diferente de um problema ser um problema, para mim um problema é uma grande oportunidade. Nós estamos vivendo um momento de disruptura em todas as áreas de negócio, inclusive o próprio cliente. Por que a liderança tem que ser a mesma tradicional? Nós também temos que reinventar o estilo e o modelo de liderança. Ou seja, a gente está num momento de liderança disruptiva e a gente fala disso mais para frente. Sandra, você vai me permitir? Lógico. Eu vou deixar vocês, porque eu estou com um voo em cima da hora, senão eu perco esse voo. E aí, cumpri meu papel, queria ouvir, agregar mais ainda. Isa, obrigado. Meu amigo Jorge Feliciano, tá bom? Obrigado. Manfio, eu lhe agradeço demais e peço desculpa a vocês, que eu vou ter que... Mas a bola está com eles vão mandar bem. Obrigada, Genésio. A gente falou um pouco aqui, né, sobre essa questão nos painéis anteriores, sobre singularidade, sobre cultura e tudo mais. E a gente vê muito se falar também de diversidade, o Genésio trouxe isso aqui no material, mas às vezes a gente não fala tanto sobre a diversidade de gerações dentro da organização. A gente vê muito as frentes de gênero e racial e etc., que são super válidas, lógico, mas essa questão geracional, para mim, ela sempre existiu. A gente está lidando, talvez, com uma disruptura que tem a ver com as redes sociais, com acesso à informação, mas sempre existiram esse tipo de conflito, né? Não é de hoje, não é algo totalmente novo, é uma história que a gente vê se repetindo. Eu estava no evento semana passada que falava um pouco, eu troquei até com a Isa, ela estava no mesmo evento, e estava trazendo exatamente isso. O quanto que a gente também é responsável pelas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, muitos de nós pais dessas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, e como que a gente tem que descer e lidar e trazer o que é melhor, né, de cada geração. E aí, pensando um pouquinho nisso, como que vocês entendem que os líderes podem usar, que estratégias podem usar no dia a dia para lidar com essas diferenças, para trazer o líder, às vezes, para descer na operação, para conversar com as pessoas que estão no início de carreira, e o inverso também, através de processo de mentoria, etc. Como que vocês veem dentro da organização esta frente para aproximar essas gerações? Bom, Sandra, eu acho super saudável, né, você ter gerações diversas dentro de uma empresa. Eu acho que quanto mais diversidade você tem, não só de gerações, de pensamentos, né, a criatividade aflora, a inovação acontece. Agora, é óbvio, como você falou, isso não é uma novidade. Quando a gente entrou no mercado de trabalho, existe uma outra geração na liderança. Eles também tiveram que se adaptar às nossas necessidades, à nossa forma de trabalhar naquela época, né? Ainda existe, né? Agora a gente está trabalhando com o desafio de uma geração que já, né, já vem num outro modelo de entender o trabalho de uma outra forma. Passamos por uma pandemia, foi todo mundo para casa, agora é difícil voltar. É uma geração mais inquieta, mais impaciente, né? Que chega na empresa 6 meses depois já quer se movimentar. Eu acho que passa principalmente pela preparação dessa liderança, uma liderança preparada para isso. E como que você faz isso?
eu acho que às vezes a gente falha, que a gente quer manter a cultura exatamente do mesmo jeito desde quando a empresa começou. Eu acho que a tradição é importante, mas a cultura precisa se moldar à necessidade do presente, né? Então, assim, um desenvolvimento de liderança constante, práticas que conectem com essa geração, né? A gente falava muito há algum tempo atrás de feedbacks estruturados, em que as pessoas, o gestor chegava, sentava na frente de um liderado, e eu falo porque eu passei por isso, e eu lembro que o feedback era assim: o gestor dá, você ouve, acolhe, reflete e vai embora e não fala. Você ia para casa e falava, meu Deus, né? Hoje isso não existe, né? Hoje o que a gente chamava de feedback se chama one-on-one, né? É uma conversa que você começa a conversa perguntando como você tá? Como que tá a tua vida? Né? O legítimo interesse pelo ser humano. Então, quando você começa a conhecer mais o ser humano, é mais fácil você entender, é mais fácil você lidar, é mais fácil você desenvolver, é mais fácil você entender as potencialidades ou as necessidades de desenvolvimento. Então, passa pela preparação da liderança, por práticas mais modernas de gestão que conectem com essa geração e, por outro lado, também fazer com que essa geração entenda o valor de quem já estava lá. Né? Existe aí o que chamam agora aí da troca, da mentoria bidirecional, né? Que todo mundo aprende e todo mundo ensina, porque quem também está mais tempo no mercado de trabalho tem muito valor, tem muito para ensinar, né? Até os soft skills aí que a gente fala da paciência, da resiliência, né? E dos conhecimentos técnicos adquiridos ao longo da carreira. E por outro lado, né, eu recentemente, apesar de estar aí no meio das gerações, né, do Y aí pro Z, eu recentemente tive um contato com uma pessoa da minha equipe, totalmente geração Z, onde eu tive uma aula sobre TikTok, que eu não entendia muito bem como a plataforma, como funcionava todo, né, a questão ali de engajamento e tudo mais. Gente, em 4 horas, o que eu aprendi com essa guria sobre o TikTok, eu não aprenderia numa aula. Se eu fosse me inscrever num curso, talvez eu levasse semanas para aprender com quem usa, com quem nasceu usando. Então, esse inverso é muito poderoso. A gente aprende muito nessas relações quando a gente olha para essa mentoria dos dois lados, mentoria reversa, bidirecional, enfim. Quando a gente se propõe a aprender com eles, eu acho que a gente tem que incentivar muito a liderança nesse sentido. Jorge, o que você acha? Eu acho corretíssimo. Eu acho que, na verdade, os times que são mais bem-sucedidos são times diversos, ou seja pela experiência, seja pela questão demográfica, raça, cor, gênero, etc., seja por uma diversidade cognitiva. Acho que uma evolução também da área de RH é também tratar hoje o desenvolvimento das inteligências. Assim, a gente sempre trabalha a questão da inteligência analítica, né? Nós temos a inteligência, e hoje, cada vez mais, a inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. A inteligência espiritual mostra qual a sua visão de mundo. O que você pretende fazer? Então, hoje, quando você pega um jovem, eu acho que muitos dos que estamos aqui, nós temos filhos, você conversa com o seu filho, ele está preocupado com o clima, ele está preocupado com agendas que nós, que somos mais da geração baby boomer, né? ou X, ou etc., essa sopa de letrinhas, nós temos algumas convicções muito enraizadas, por questão educacional mesmo, de coisas que a gente traz do lar. Então, eu acho que a palavra-chave é abertura para o novo. O Genésio falou que ele não tem idade, né? Ele tem experiência. E acho que hoje, mais do que em todos os tempos, está sendo muito valorizado a questão de alguém que tem a velocidade, a volúpia, talvez até o arrojo, sendo contido por alguém que tem experiência e fala, não vá por esse caminho. E aí, quando os dois lados se abrem, todos ganham. Nós estamos falando de uma agenda hoje de colaboração, nós estamos falando da agenda de inovação. Não é possível fazer inovação com um pensamento único. Então, mesmo que eu queira, então assim, estrategicamente, uma organização hoje ela sabe que dentro da sua cultura ela tem que buscar ter essa abertura para ouvir a todas as partes, né? Hoje nós estamos falando da economia de stakeholder. Como é que nós estamos falando de economia de stakeholder? Em todas as partes interessadas têm que se dar bem, pensando que só uma geração tem que ser ouvida.
todos têm condições de serem ouvidos, mas acho que esse desenvolvimento da inteligência espiritual, ela vai ajudar muito, porque quando você tem um olhar de mundo meio altruísta, você fala, poxa, você imagina que tem um diretor, eu estou pensando aqui no que vocês estão falando, estou pensando na governança. Eu sempre acho que esse tema é um tema sempre espinhoso, mas quem é que estão nos conselhos hoje? Hoje, nos conselhos, na maioria das empresas bem-sucedidas, tem alguém que foi da década de 70, de 80, de 90, e que se ele não se abrir para essa juventude, hoje nos bancos de investimento nós estamos tendo analista de liberação de crédito de 23 anos, de 24 anos. E esses caras querem saber qual que é o plano que alguém de uma geração baby boom tem para a organização. Então acho que é um caminho, é um norte sem saída, assim. Não tem muita saída que a não ser abertura. Abertura para o novo, abertura para ter um contraditório e abertura principalmente para aprendizado, em todos os níveis. Seja para o jovem, seja para o mais experiente. Acho que a abertura para o aprendizado lifelong learning é fundamental para que a gente possa estar numa trajetória de aprendizado constante. Um com o outro, né? E talvez a gente tenha que rever um pouco a questão de hierarquia também nesse ponto, né? A gente estava conversando um pouquinho antes ali de começar o painel, que se a liderança acha que tem um desafio hoje, vai vir um maior, né? Porque a geração alfa, daqui 4, 5 anos, está no mercado de trabalho, né? Então, pessoalzinho aí com 13, 14 anos, que daqui a pouco tem 18, 19, vai estar na nossa empresa, vai estar trabalhando com a gente, uma geração que nasceu hiperconectada, né? Numa outra realidade, uma geração que tudo é para ontem, impaciente, mais ansiosa, que já vem no mundo digital, né? Vai viver com quem foi do analógico, com quem passou pela transformação, um outro ritmo, né? E a gente comentou também, eu e a Sandra, né? Falando que essa geração que está vindo aí, que a gente reclama, são os nossos filhos, né? São os nossos filhos. Se eles não estão bem educados, a gente está falhando em algum ponto, né, que a gente reclama, o fulaninho que é impaciente, o ciclano que quer ser promovido amanhã, esse que não entregou, esse que não é engajado. Daí a gente olha para dentro e fala, e o meu filho é? O meu filho não é ansioso, o meu filho não não quer tudo para ontem. Então, o quanto a gente também tem de responsabilidade em educar essas pessoas para a vida, mas também para o mercado de trabalho, né? Eu costumo dizer que todos os lados estão pressionados. Todos os lados. O RH está pressionado porque precisa trazer instrumentos disruptivos. A gente fala disruptivo em qualquer área. E o RH? Qual é a disrupção que o RH está fazendo? Então, quando a gente fala de diversidade cognitiva, que até então só se falava da demográfica, quando a gente fala de inteligência espiritual, quando a gente fala de alguns temas que são muito sensíveis, né? Eu costumo brincar que assim, eu trabalhei muitos anos numa empresa familiar. Você vai falar de diversidade de uma empresa familiar, você vai ser execrado, né? Muitas vezes, e outras vezes não. Mas é para desistir ou a gente vai perseverar? Nós estamos aqui para ser coadjuvantes ou para ser protagonistas, né? Então são escolhas que a gente tem que ter, né? Até conectando com a questão da carreira, quando a gente olha para dentro do próprio RH, tem RH que não sabe direito o que quer, porque eu já fui para uma entrevista que o cara falou, não fala sobre diversidade na entrevista, não fala sobre a ESG, não, que são temas muito sensíveis. Eu falei, mas eles são necessários, né? Eu também não quero ser Robin Hood, né? Eu também não quero ser o cara que vou ser o salvador da pátria, o herói do mundo. Mas existem coisas que são princípios hoje do profissional. E essa geração que está chegando, ela chega muito fortalecida nas suas convicções. Eles são muito firmes. Tem diálogo que você tem com adolescentes, você fala, uau, onde será que esse menino aprendeu? Onde será que essa menina aprendeu isso? A capacidade deles de entender um pouco sobre vários assuntos é muito inspiradora. É muito inspiradora. Eu tenho um filho de 10 anos, né, que é essa geração alfa aí que a gente ainda vai enfrentar, mas a gente vê que vai falar sobre um tema como a questão ambiental, a questão da água, e outro dia ele virou para mim e falou assim, mãe, água é uma preocupação, mas com certeza já tem alguém pensando como a gente vai se hidratar no futuro. Então ele tem essa noção que o tempo todo tem alguém pensando soluções para os problemas que a gente tem e coisas que eu não me lembro de pensar, né, quando a gente estava. E é exatamente pela informação.
Então, é uma geração que vem muito informada, muito conectada, mas ela traz uma outra preocupação para a mesa, que é a questão da saúde mental. A gente vê, você falou da saúde espiritual, que realmente é necessário, não tem a ver com religião, mas a gente percebe nos RHs, empresas de serviço, né, principalmente, que a gente, né, aqui tem essa experiência, o quanto a questão da saúde mental, desta cobrança, dessa comparação com o outro, isso está vindo para dentro das empresas também. Eu estava conversando dentro da DM, a gente tem uma estrutura no Gente Gestão que a gente chama de nosso jeito de cuidar, que é realmente uma frente que veio depois da pandemia com a necessidade de acolher as pessoas. E aí a menina responsável outro dia falou para mim, Sandra, é incrível a quantidade de pessoas que está sorrindo e quando entra numa sala não está bem, porque não sabe lidar com tudo isso, essa cobrança. Pensa, gente, ser jovem hoje, com tudo que você tem que saber. Com tudo que você tem que dominar, porque a informação está na palma da tua mão, não é tão difícil mais coletar. Então, eu acho que a gente, como liderança, também tem que se preparar e preparar essa liderança para humanizar. Eu acho que o MANF quis trazer muito isso dentro desse evento. A gente teve várias pautas sobre isso, sobre autoconhecimento e o quanto essa pauta é urgente. Como é que vocês estão tratando isso? Como é que vocês veem? Sandra, nesse evento que a gente participou semana passada, né, a gente teve acesso a um dado que, assim, eu tinha uma ideia, mas realmente eu achei alarmante. 60% das pessoas se sentem infelizes no trabalho. 60%. 17% se sentem miseráveis, pior do que infeliz. A gente está falando de 77% das pessoas entrevistadas falaram que detestam e são infelizes no trabalho. Só 23% que trouxe, eu me realizo, eu sou feliz, é aqui que eu, né? E daí linka um pouco com o que você falou, o quanto não é sofrido para esses 77% dos profissionais estarem 8, 9, 10 horas dentro de uma empresa fazendo uma coisa que eles se sentem infelizes. E às vezes dentro de casa sem ter experimentado essa rotina também, né? Sim, isso também é preocupante. Poxa, qual é a dinâmica dessa pessoa no trabalho quando a gente não tem esse contato? A gente como RH acho que sofre um pouco com isso, né? Não vou nem polemizar sobre o home office, não, mas né? a gente sofre por não ver, porque quando a gente está olho no olho a gente sente, poxa, não está legal, a gente pode ajudar, e quando está distante, né? Como que tem sido isso? A gente lá na empresa, a gente usa uma ferramenta de gestão em que a gente incentiva os profissionais, por exemplo, a todo dia entrarem e fazerem o seu check-in de humor, né? Então, nós do RH, por exemplo, a gente todo dia bate o olho ali e quando vê uma pessoa que põe um triste, não tô bem, né? A gente aciona, por exemplo, o gestor, fala, olha, né, o profissional da tua equipe colocou um termômetro de humor que não está legal, orienta a gestão a conversar, essa é uma prática. A outra, a gente também tem uma frente de saúde e bem-estar dentro da empresa, com práticas, né, a gente já levou mindfulness, a gente faz exercícios em grupos, a gente faz grupos de vôlei, a gente traz palestras sobre a questão da saúde mental, a gente tem psicólogos, a gente tem plataformas, porque é uma, como a gente estava falando aqui, é uma pauta que depois sempre existiu também, né? Mas depois da pandemia isso se agravou. O Brasil é o segundo país com mais casos de burnouts no mundo. O segundo. É o país mais ansioso do mundo, né? E 9 a 10% das pessoas têm ansiedade crônica, tomam medicação constante por conta da ansiedade. E o ser humano é íntegro, é um só. Então, eu não tenho a Isabela que está em casa feliz e a Isabela que vai lá trabalhar. É só a Isabela. Então, se eu não estou bem, eu não estou bem aqui e eu não estou bem lá, né? Então, cada vez mais a necessidade de se falar e de, sim, criar
projetos, programas, olhando a saúde e o bem-estar do profissional. Muito se fala hoje sobre segurança psicológica, né? Falou-se muito aí e se fala cada vez mais. O que é segurança psicológica? É você criar um ambiente saudável, mas não adianta só você ter um ambiente saudável se os teus profissionais não estão saudáveis, né? É muito interessante assim. E a Renata, num painel anterior, ela falou de uma palavra que eu acho que remete muito para todos nós, né? Que é coragem. Quando eu olho para a liderança, dificilmente você vai encontrar um diretor que fala, eu não sei. E esse não sei é a oportunidade que ele tem de falar, olha, tem uma pessoa jovem, que está recém-contratada na empresa, que talvez domine muito mais esse assunto do que eu. Então essa coragem de se assumir, de poder falar, olha, eu não sou o dono da verdade. Acho que isso é um componente muito importante, mas eu insisto na questão do desenvolvimento das lideranças, no sentido de que a gente tem que ter um RH cada vez mais adequado aos novos padrões, às transformações que estão vindo. Não é possível com as mesmas ferramentas que a gente sempre utilizou, e aí a gente não tem que demonizar também ferramentas tradicionais, não. Tem muitas coisas tradicionais que servem e continuarão servindo. Mas há uma pressão sobre nós de nós inovarmos, para que a gente possa estar cada vez mais próximo das lideranças, para que a gente possa ser de fato esse consultor, esse mentor para que a liderança possa performar bem. Negócio não tem conversa, tem que dar resultados. E a gente sabe que tem uma pressão muito grande, muitas vezes por a questão orçamentária, que é uma briga de foice para cada centavo que se tem de investir, mas não tem outra alternativa que não seja trazer um desenvolvimento estruturado para as organizações, ter políticas claras, não ter, eu detesto esse termo, mas a gente sabe que a gente ouve, RH que abraça a árvore, a gente sabe que tem um monte de gente que está em agendas pessoais ao invés de ser agenda do negócio. Então eu acredito que hoje a gente tem muito mais do que um problema, uma grande oportunidade de passar a limpo tudo, a gestão de pessoas, o modelo de liderança e, de novo, definir que os conselhos têm um papel fundamental no desenvolvimento da organização, porque a gente está vendo o conselho como uma paisagem, a governança como uma paisagem, e não é. Eles têm que também ter a humildade de também aprender. Quantas vezes a gente vê que não tem mulheres nos conselhos, não estou nem falando de negro demograficamente, não, estou falando de diversidade nos conselhos. E a gente vê tudo isso passando na nossa frente e a gente está achando isso normal. Não é normal. Agora, um ponto que eu acho que é importantíssimo, voltando só a uma questão da carreira, é que hoje, realmente, com as estratégias que a gente tem das organizações, com os objetivos e propósitos pessoais, nós temos talvez nós estamos numa bifurcação em que a gente tem que ter, acima de tudo, adaptabilidade. A adaptabilidade organizacional ou a adaptabilidade do profissional remete a uma liderança que precisa ser disruptiva. O modelo de liderança passado não fará o sucesso nem do executivo, nem do gestor, muito menos das organizações. Eu acho muito engraçado quando eu vejo as pessoas se surpreenderem com matérias que falam a geração Z não quer ser líder. Gente, quem quer essa cadeira sacrificante que os líderes vendem? Muitos líderes oráculos, que não são vulneráveis, que estão sempre bem, que está tudo ótimo, que não descem ali, né, do pedestal em que se colocam e que tem essa responsabilidade de ter todas as respostas. E aí essa geração mais questionadora, que quer participar da discussão, que quer ser ouvida, ela olha, ela não admira aquilo que ela está vendo. Então muitas vezes eu acho que a responsabilidade é dessa liderança atual, que tem essa mística de que precisa ser onipotente, onipresente, onisciente, e que leva para eles, não é inspirador. E aí uma geração que é mais ligada a propósito, fala, meu propósito de vida não é isso, né? Meu propósito é colaborar, é contribuir. Acho que a gente tem que rever. Por isso que eu falei que eu acho que o que brilha o olho hoje é um propósito, né? E por que a gente fala que essa geração não quer ser líder? Porque eles olham pra gente e pensam, meu Deus, olha lá, trabalha 20 horas por dia, só resolve problema, cheio de pepino, vive estressado. Realmente não quer. Normaliza o sacrifício, né? Acho que tá tudo bem. E complementando uma coisa que você falou, Jorge, né, de diretor que fala que sabe tudo, que nunca diz que não sabe uma resposta, eu sempre falo que eu gosto de contratar e trabalhar com gente melhor do que eu.
né? Muito melhor do que eu. Porque quando eu trago gente melhor do que eu para o meu time, eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo, né? Porque a gente não sabe tudo mesmo e não, e principalmente no papel de liderança, onde você não vai tão profundamente em algumas questões, tecnicamente. Eu falo, cara, eu busco gente melhor do que eu e eu aprendo todos os dias com a minha equipe. Né, com as diversos profissionais que eu tenho dentro das minhas equipes. Então, eu acho que falta também um pouco de humildade para a liderança, né, em dizer, eu não sei, eu não tenho essa informação, eu não conheço sobre esse tema, porque o líder sempre teve num papel de saber tudo, de ser uma grande referência de tudo. Eu acho que a gente tem que ser uma referência de conduta, uma referência de ética, uma referência de desenvolver pessoas, mas não necessariamente uma referência de saber tudo, de se colocar numa posição de não ser questionado. E eu acho que tem um pouco com o que você trouxe também, Sandra. Ninguém gosta de ser criticado e questionado, mas essa geração que está vindo aí faz isso e tira a gente da zona de conforto, né? Muito, né? Eu sempre falo, a gente evolui muito mais na dor do que no amor, né? E, infelizmente, a gente evolui mais na dor do que no amor. Então, eu sempre falo também que as críticas construtivas, eu tenho gente nas minhas equipes de 19 anos, 20, que, como você falou, eu falo, cara, às vezes trazem informações, dão uma aula pra gente de coisas que a gente não desenvolveu, né? Então, acho que é por aí. Nos últimos 5 anos, eu tive a experiência prática de liderar um time de RH em que 85% eram mulheres. Dessas mulheres, a média de idade eram 33 anos. E as soluções que a gente teve, e a gente sempre, nos últimos 5 anos, a gente teve reconhecimento da companhia e da organização como um todo, de sucesso na gestão de pessoas. Quer dizer, então assim, eu mais aprendi, eu até brincava, eu falei, eu estou aqui mais para não atrapalhar vocês, é claro que não é bem assim, né? Mas eu talvez tinha com esse discurso, mas porque é verdadeiro, porque você confia naquele time. E tem coisas que são impressionantes. Você dá uma ideia, você pega um garoto de 18 anos e fala assim, não, acho que isso vai dar certo, não. Fala assim, naturalmente, né? Então tem um convencimento que vem da liderança que é mediante preparação. Você tem que se preparar para lidar com essa diversidade geracional, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante é dizer também que não é mais a empresa que faz o plano de carreira. A empresa que faz... Não é a empresa que é dona do plano de carreira das pessoas. As pessoas, elas são protagonistas no desenho da sua carreira. Até porque a carreira é dela. Imagina, né? Então, assim, acho que essa clareza de visão vai contribuir para cada vez mais as pessoas falarem... Tanto é que hoje você contrata alguém muito jovem, daqui a pouco ele quer ser empreendedor, ele quer fundar a startup dele. E não tem nada de errado nisso. Agora, vai para uma área de tecnologia, que a gente está até conversando, é isso. Vai para a área de tecnologia, o que o empreendedor que está ali com os seus técnicos, os seus especialistas em tecnologia, fala, não, fica aqui. E aí alguém falou, não existe mais reter, né? Você retém quem? Quem retém sei lá, você não retém nada. O que você tem é engajamento e uma visão compartilhada de propósito. Ou seja, o que você tem de importância do seu trabalho, independente de idade, de geração, qual é o valor do seu trabalho. Eu acho que hoje é uma das coisas que eu mais invisto tempo e energia, é demonstrar para aquele profissional o valor do trabalho dele. E isso é muito rico, né? Só que não é num estalar de dedos, né? Você tem que ter muita credibilidade. Alguém falou aqui sobre reputação, né? E sobre credibilidade. Os jovens, quando acreditam numa pessoa mais experiente, ele se engaja talvez não pela causa da organização, mas pela pessoa, pelo líder que está ali. Então a gente está cansado de ver exemplos de pessoas que são referência e a pessoa não sai daquele projeto, não sai daquela empresa por causa do líder que ela tem, que é inspirador, que tem a humildade de falar que não sabe e ele também acaba sendo um aprendiz para um time que valoriza muito esse tipo de postura, né? E essa questão de humanizar, né? Eu também concordo. Independe de geração. A gente sempre se motiva mais quando a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo. E tem isso que o Jorge trouxe muito bem. A organização precisa dar resultado, ponto. Eu acho que isso não pode se perder e, às vezes, essas pessoas que têm essa imagem de que investir no autoconhecimento, investir em saúde mental e etc., a gente está perdendo o foco no negócio? Não, a gente não está. A gente está preparando as pessoas para elas estarem prontas para tudo que a gente tem que fazer e entregar para o negócio ter sucesso, né? Então, acho que isso é um grande diferencial. Agora, também. eu acho que a gente não pode perder de vista jamais o seguinte, o exemplo vem de cima.
né? O exemplo vem da maior autoridade da companhia, que é o CEO. Acima dele tem um outro exemplo, que é a governança. Se não existe exemplo da governança para o diretor, como é que ele vai replicar isso para o time? Então, eu acho que essa agenda é uma agenda necessária de ter uma discussão e é necessário que a gente consiga ter clareza, porque mesmo com um diretor, um CEO não tão adequado, eu acho que um time consegue transformar a mente de uma pessoa. Agora, uma pessoa sozinha não consegue transformar a cabeça de um time. E assim, Jorge, a gente tem que ter em mente que pessoas, tem que estar na agenda da liderança. Tem que estar na agenda da liderança. Assim como está o negócio. Né? Porque às vezes você vai hoje, não tive tempo para ver isso. A avaliação não vi. O desenvolvimento do profissional. Tem tempo para fazer a planilha, tem tempo para fazer a apresentação, o dashboard, mas e o tempo para o desenvolver? Né? Eu sempre falo que o principal papel de um líder é de desenvolvimento. Né? Você falou um pouco sobre protagonismo de carreira. Né? Eu lembro que algum tempo atrás, para você concorrer a alguma vaga interna da empresa, o profissional precisava pedir para o gestor. Olha, tem uma vaga aqui dentro, numa empresa que eu trabalhei há alguns anos, eu tinha que ter autorização do gestor para concorrer àquela vaga. Como que você quer ter protagonismo de carreira se você não pode fazer uma escolha? Se você não pode fazer uma escolha. Hoje lá na empresa, por exemplo, existe uma vaga, o profissional quer concorrer, ele se inscreve e concorre. Deu certo, ótimo. Não deu, volta e continua trabalhando. E que incrível você ter dentro de casa talento para que ele não precise procurar fora aquilo que o motiva, né? E porque nem a gente procurar fora, né? A gente, como RH, a gente vê que hoje em dia a formação e etc., ela não é tão relevante mais. Eu tenho uma profissional, uma gerente de marketing que é formada em matemática. Então, assim, que legal que as pessoas podem procurar, se alinhadas com o propósito, ter a oportunidade de crescimento e moldar a carreira delas, né? O que eu acho que ajuda muito na nossa missão de ser influenciador, como RH, é que a gente não pode perder de vista nunca, uma frase que eu sempre replico, né? O que importa numa empresa são as pessoas e o resultado. Então, nenhuma iniciativa que o RH faça que não converja para isso, não vai dar certo. Porque por mais iniciativa, por mais nobre que seja, você tem que saber fazer leitura de contexto. Se a empresa está no momento adequado, se ela não está, se ela tem capacidade de investimento ou não. Eu acredito que é uma agenda linda, maravilhosa, é uma jornada extraordinária que a gente está discutindo aqui. Gente, nosso tempo acabou. Eu tinha certeza que o nosso painel ia ser o último a acabar, porque é um tema, né, gente de comunicação. Obrigada, Jorge. Obrigada, Isa. Obrigada mais uma vez ao time Move On pelo convite. Obrigada, gente.